Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai assistir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paz Church Palmas. Essa mensagem vai abençoar o seu coração. Por isso, queremos pedir que você compartilhe o link dessa palavra com seus amigos. Abra o seu coração. Um dia eu li uma frase que eu achei muito interessante, que nenhum de nós é melhor do que todos nós, né? E quando a gente se une, quando a gente se junta, rapaz, a gente cria uma sinergia poderosa. Quem está comigo aqui? Não é? E a Bíblia apoia isso. Olha o que diz 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito Santo aqui é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Quer dizer, o Espírito Santo está em cada um de nós, individualmente, mas o propósito é um só, não é? Então nós todos vamos nos juntar para cumprir essa missão. Que tremendo isso, que loucura, né? Então olha só, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, mas um só, versículo 11, um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, o fim é levar o paralítico até Jesus. Nós vamos subir esse telhado, vamos quebrar, vamos baixar, tal, e ele vai ser salvo. Beleza, esse é o fim. Agora, cada um de nós vai pegar numa ponta dessa maca, ok? Cada um de nós vai ter uma missão, mas o fim é só um. Quem está me entendendo? Amém? Então olha o que diz Efésios 4:11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, olha como são diferentes, tão diferentes, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. O que é que eu vejo, gente? Olha aqui para mim. Ó. O que é que eu vejo a vida inteira como pastor? A vida inteira eu vi isso, né? Então, eu sou um evangelista. Na verdade, eu sou um evangelista, né? Eu não sou esse cara que é o pastor que pega todo mundo no colo e vai tirar o carrapato e passa 5 horas conversando com o irmão. Irmão, eu não sou essa pessoa. Eu acho lindo quem é. Entende o que eu estou falando? Eu fico impressionado, né, com essa pessoa que tem um ministério pastoral. E essa paciência, sabe? Digo, meu Deus. Antigamente eu tinha uma crise com isso, né? Porque eu me sentia inferior. Disse, cara, eu sou o pastor da igreja e eu não tenho essa... Puxa vida, eu ficava em crise. Mas com o tempo eu fui me descobrindo. Cara, eu sou evangelista. Quando eu leio a minha Bíblia, eu só vejo as pessoas indo para o inferno e eu preciso fazer alguma coisa. Às vezes eu penso, eu vou falar sobre isso aqui. Aí eu passo a semana pensando, rapaz, daqui a pouco aquilo que eu estava pensando se transformou numa palavra evangelística. Sempre volta, porque eu sou evangelista, não é? Agora eu preciso desesperadamente dos pastores me rodeando, né, na minha equipe. Eu preciso de mestres, né, esses caras que gostam de descobrir se o Adão tinha umbigo ou não. Então, cara, isso para mim não interessa. Não que não seja importante, mas eu sou diferente. Quem está me entendendo? Não é? Agora, o que é que eu vi a vida inteira? O evangelista falando assim, esses caras só querem saber de ficar ensinando, está todo mundo cabeçudo, mas não ganha alma para Jesus, né? Aí o mestre vê o evangelista pregando, e às vezes ele fala, esse cara está doido, ele fica aí fazendo apelo para todo lado e tal, mas está falando um monte de bobagem, que está errado esse negócio, né? E aí o que acontece? Aí cria-se a igreja do mestre. Não, é esse mestre aqui não dá conta de viver com o evangelista. Aí ele sai da igreja, monta a igreja dele. Aí fica uma igreja que gira só em torno de ensino, não é? Aí os irmãos aprende, mas também não ganha alma. Não é? Eles nem consideram a igreja do mestre, nem consideram esse negócio de, rapaz, o espiritual, a profecia. Rapaz, esse cara tão todo é doido, meu irmão. Está doido. Rapaz, vamos descer, meu irmão. Ou seja, aí o cara que é profeta, que tem esse coração, né, que é a águia no corpo de Cristo, que vive nas nuvens, e precisa desse cara, né? Precisa desse cara para ver o anjo,
não é? Para ver o capeta aproximando, né? Precisa desse cara que tem esse olho aberto, nós precisamos dele, não é? Mas aí não, eles não podem viver juntos, porque esse aqui é melhor do que esse. Então esse aqui vai montar agora a igreja dele, a igreja do profeta, aí fica todo mundo no ar, voando, sem ensino, sem evangelismo. E se nós nos juntássemos para um fim proveitoso, se a gente pensasse, cara, o alvo é a gente pegar esse paralítico e mudar a vida dele, vamos lá, então, vamos lá, mestre, faz aí o projeto, vamos lá, profeta, manda fogo na oração, não é? Vamos lá, evangelista, nos aponta o caminho, não é? Vamos lá, sabe, irmão, cada um faria a sua parte. Agora, onde se aplica isso na vida de vocês, na vida do líder de célula? Às vezes eu vou numas células que eu vejo que, eu já percebo isso, eu já consigo sacar, né? Então eu percebo que aquela célula, por causa do líder, tem uma característica mais evangelística, aquela outra tem uma característica assim, aquela outra assado. Conversando com vocês, eu percebo que vocês têm essa característica forte. E sabe, irmãos, qual é a maior tragédia no nosso meio? A gente querer que aquela pessoa seja diferente do que ela é. Não é? Então, eu mato o dom dessa pessoa, eu mato o chamado dela, eu destruo, porque ela nunca vai saber voar, porque ela é um peixe. Não é? O máximo que ela pode conseguir fazer é ser um pinguim. Não é? Ou seja, ela nem vai nadar bem, nem vai voar bem. Não é? Então, nós precisamos ter essa sensibilidade para ver essas diferenças e juntar essas pessoas, né? Então, puxa vida, se eu tenho um cara na minha célula que tem essa facilidade para relacionar, para chamar pessoas, ele tem essa paixão evangelista. Não, aqui não. Aqui é o seguinte, todo mundo aqui tem que ser mestre e estudar mais. Vai ler, tem que ler 10 livros por dia, tá? Ele não vai dar conta disso. Vai morrer. E a gente vai perder um potencial enorme por causa dessa inflexibilidade. Deixa eu passar bem rapidinho aqui a minha teoria, né? A minha teoria sobre esses 4 homens. Como que eles são diferentes, olha como que é importante cada um deles. Então, eu digo que ali tinha um homem de ação, tinha um homem de perseverança, tinha um homem de visão e tinha um homem de fé. Claro, é uma teoria, mas ela se aplica bem aqui, né, para a gente entender assim, a importância de uma equipe. Eu estava lendo um livro que chama assim, Comece pelo Porquê, o nome desse livro. Muito top. E tem a história, uma das histórias que tem lá é do Martin Luther King, que eu sou fã dele, né? E uma coisa interessante no Martin Luther King, até eu procurei antes de vir para cá o nome desse cara e não achei. Mas todo mundo fala o Martin Luther King. O Martin Luther King era o sonhador. Ele é o visionário. Ele foi o cara que viu pessoas, brancos e negros, subindo no mesmo ônibus, trabalhando na mesma empresa, sem diferença de classe, sem diferença de direitos, né, sociais. Ele sonhou isso. Aquela visão macro. Ele era um pastor batista, ele orava por isso. Ele fez as pessoas verem o que ele viu, mas ele nunca organizou essa bagunça. Quem transformou o sonho dele em lei foi esse cara que andou com ele. Não é? Ele precisava de um estruturador perto dele. Ele precisava de um cara que transformasse a visão dele numa coisa escrita, num projeto de lei, para conversar com as pessoas certas. E foi esse cara, eu vou achar o nome dele depois, né? Foi esse cara que foi. Ou seja, irmãos, o nosso poder, o nosso sucesso está na nossa capacidade de nos associarmos a pessoa diferente de nós, né? Então, eu creio que tinha esse homem da ação, ou seja, é aquele cara que fala assim, bora lá, meu irmão, bora começar. Quem está comigo aqui, É o que eu chamo de pioneiro. Tem que ter na equipe o pioneiro, não é? Eu sou pioneiro, o evangelista é pioneiro. O evangelista tem que ser pioneiro. O que é o pioneiro? É o cara que não tem medo de começar, né? Ontem a gente estava lá em Porto Nacional, aí acabou aquela história de inauguração, né? Um monte de gente, eu estou sabendo, não é? Ontem foi a real, quem nós somos, né?
Então eu vi o pessoal assustado, meio assim, né? Mas eu sou pioneiro, eu acredito. Eu falei para ele, gente, eu já comecei assim, porque eu vi as caras assim, ó. Né? Quando não vai ninguém na célula, tem que ter um pioneiro lá, que acredita que vai dar certo. E eu acredito, eu não estou falando da boca para fora, eu sei que vai dar certo, Porto Nacional. Eu sei que vai dar certo, né? Então, aí eu comecei a contar para eles quando a gente chegou em Palmas, aquele pouquinho de gente, não é? Tanta dificuldade, e olha quem nós somos hoje, olha o milagre que aconteceu apesar de nós. Gente, é assim que vai ser aqui. Terminei de falar, né? Eu vi que os olhinhos já estavam brilhando. Gente, tem que ter o pioneiro na sua célula para acreditar que vai dar certo. Tem que ter o pioneiro na sua empresa para acreditar que vai dar certo. Não é para fazer que acredita, mas que aquela pessoa que vai contagiar todo mundo vai dar certo, porque eu sei, porque sei que vai dar certo. Quem está me entendendo? Então esse cara é aquele cara que diz assim mesmo, vamos lá, é o cara que age, é o cara da ação, é o pioneiro, entendeu? Irmãos, problemas são portas. O pioneiro é o cara que vê o problema como uma porta. O Davi viu o gigante, o Golias, como uma oportunidade. Ele disse, não, é a minha oportunidade, eu vou lá. Não, mas você não tem o equipamento. Mas eu não posso perder essa oportunidade. É a minha oportunidade, eu vou lá. Não é? Eu vou lá. Já tive uma experiência com o leão e com o urso. Eu vou derrubar esse camarada. Eu acredito que vai dar certo. E ele foi o único que teve a atitude de agir. Quem está me entendendo? Depois que ele derrubou o Golias, todo mundo correu atrás dos filisteus. Precisava do pioneiro. Quem está me entendendo? Então não despreza o cara. Eu vejo o cara, isso é empolgado. É empolgado. Um pastor muito querido, muito que eu respeito demais, falou assim para mim, pastor, você é muito empolgado. Eu saí tão arrasado dali, né? Porque ele me chamou de empolgado. Depois eu pensei, cara, isso é uma bênção eu ser empolgado, né? Isso é uma bênção, eu sou empolgado mesmo, graças a Deus, aleluia. Né? Então, meu irmão, não desanima o cara que é empolgado perto de você, o cara que está acreditando. Pelo contrário, se você é meio assim, desanimado, e tudo faz conta, igual o Felipe, né? Como, André, você está maluco, cara? Como que a gente vai dar pão para 5.000 homens, fora mulheres, eu já fiz a conta, não tem caminhão para buscar esse pão, não existe padaria no mundo que seja capaz de fazer isso. É o estruturador. O André diz, mas eu acredito que dá para fazer. Né? Irmãos, em todas as sociedades, em todos os grupos que você faz parte, nós precisamos desse camarada empolgado, entusiasmado, o pioneiro que vai dar o primeiro passo. Vamos lá! Em geral, ele é o primeiro que desiste. Mas é o cara que dá o start. Nós precisamos dele. É o cara que, vamos lá, vai dar certo. E aí ele faz todo mundo acreditar. E lá pelo meio do caminho, quando a coisa já começa mesmo, que ele já vê que já vai dar certo mesmo e tal, ele já se desanima com aquilo. E aí precisa do segundo homem dessa história, que é o homem da perseverança. Diga, homem de ação. Homem da perseverança. Não é? Que é o cara que talvez quando eles estavam subindo no telhado e a coisa estava ficando muito difícil e as pessoas criticando eles e talvez a polícia ali por perto e alguém pode falar, olha, vai dar problema, nós vamos ser presos, olha, isso aqui já é uma sedição e já é um crime contra o Império Romano e não sei o que lá. O da perseverança disse, meu irmão, ninguém vai me abandonar, vocês me colocaram nessa, agora nós vamos até o fim. Quem está me entendendo? Sabe, é aquele cara que demora a entrar na briga, porque ele faz muita conta, ele pensa muito, ele raciocina muito, mas quando ele entra, meu amigo, ninguém para mais ele vai até o fim. Nós precisamos dessas. Então, se você tem essas pessoas perto de você, que é aquele cara chato, esse é o estruturador, é o chato, né? Então, ele não é o visionário, mas é aquele homem que faz conta, é aquele homem que faz o cálculo. O William é o meu homem da perseverança, né? Que ele faz conta. Porto Nacional, pastor, nós já gastamos tanto com o Porto Nacional. E vamos gastar mais, porque nós vamos arrebentar lá.
Claro que ele me ajuda pra caramba, porque não é verdade, tá bom. Se eu não tivesse ele, né, eu precisava dele, eu preciso dele. Eu preciso desse homem que organiza para mim as coisas, que me manda os relatórios financeiros, que faz. Eu preciso dele, eu entendo que eu preciso dele, mas ele precisa de mim também, porque eu dou o start. Né? Vai dar certo, vamos começar, vai dar. Eu não estou doido, vai dar certo, né? E não estou falando da boca para fora, eu estou falando que eu creio, eu orei. Eu estou sentindo que Deus está falando nessa direção, vai dar certo. Quem está me entendendo? É o que o mundo corporativo chama de empreendedor. O evangelista é um empreendedor, não é? É o cara da ação, é o cara que vai e faz. Esses dias eu li um artigo que eu achei interessante, que o cara, eles estavam, meu Deus do céu, mas eu vou terminar bem no horário. Eles estavam numa praia, era um grupo de turistas numa praia, e aí eles olhavam lá de cima, como se fosse assim era bem alto, tinha uma escadaria enorme, muito grande para chegar na praia. Eles nem desceram, ficaram só olhando a praia, no país desse aí de turismo, e eles olharam lá embaixo, todo mundo de terno e gravata, não é? E eles acharam, como assim? Aí os caras explicaram, não, são os vendedores eu esqueci o que eles vendiam lá, milho, vendedores de milho, e aí eles estavam ali vendendo, e de repente eles viram um daqueles caras com o carrinho dele subindo a escadaria, e uma dificuldade para chegar lá em cima, e o ônibus já ia partindo. Como eles viram o cara sofrendo tanto, já estava no meio do caminho, eles disseram, não, para motorista, não, para aí, rapaz, para aí, deixa o cara, bora, deixa. O cara chegou ali, entrou no ônibus, cortou o milho todo, deu um pedacinho para cada um, vendeu todos os milhos dele, e saiu de lá com aquele carrinho correndo, né? Todo mundo comprou milho do cara, não deu para quem quis, e ele foi descendo as escadarias. Quando ele chegou lá embaixo, os outros começaram a subir a escada. Já era, o carro foi embora. Aí esse cara que conta essa história, esse empresário, diz assim, cara, isso é sorte ou isso é pioneirismo? O que é isso? Porque os outros vão dizer, está muito difícil vender milho na praia. Esse negócio está muito devagar. Mas o cara da ação acredita. Então, irmão, nós precisamos uns dos outros. Quem está me entendendo? Agora, nós precisamos do estruturador, então, para fazer a conta. Provérbios 4:18 diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Claro que o cara da ação, é claro que o empreendedor, é claro que esse homem, não é, que é o pioneiro, ele quer que acenda como uma lâmpada fluorescente. É assim que ele pensa. Mas ele precisa de alguém que faça conta. Ele precisa de alguém que coloque ele no chão. Nós precisamos um dos outros. Então, por favor, pioneiro, não queira que todo mundo seja pioneiro na cela. Esses caras são frouxos, esse cara não acredita, esse cara não sei o quê. Não! Você precisa dos outros. E você que é estruturador, que faz conta, que pensa muito, que raciocina muito, cara, isso é fantástico, mas não critica o cara que é o seu botão de start. Entende? Você é evangelista, não critica o profeta. Você é profeta, não critica o apóstolo. Você é apóstolo, não critica o mestre. Precisamos uns dos outros. Lembra? Diga um fim proveitoso. Grita aí, um fim proveitoso. Agora, nós precisamos do homem de visão, não é? O homem que vê a coisa. Eu deixei agora em terceiro porque eu penso que alguém ali sonhou, cara, e se nós levássemos esse camarada até Jesus? Eu tenho visto tantas coisas acontecendo. E se nós pegássemos esse cara, ainda que é uma viagem difícil, e se nós levássemos ele? Entende? É o cara que faz todo mundo sonhar, não é? É o sonhador. Eu digo que esse aqui é o profeta, né? No ministério quíntuplo. Eu tive uma visão. Né? Beleza. Então, nós precisamos dessa pessoa, irmãos, que sonha. Nós precisamos dos sonhadores, nós precisamos dos caras que dão start, o pioneiro. E nós precisamos do estruturador, do cara da perseverança, que vai fazer o cálculo para ver se é possível subir nesse telhado e as consequências de subir nesse telhado, né? O que pode acontecer, nós precisamos deles. E por último, nós precisamos do homem de fé, né? Porque Jesus fala assim,
O texto diz assim, que Jesus, vendo-lhes, dos 4, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, pega o teu leito e anda. Não é? Levanta, pega o teu leito e anda, alguma coisa assim. Então, nós precisamos dessa pessoa, irmão, que sabe, não é só deixa eu fechar isso aqui assim, te dizendo que não é só no mundo natural. Então, o sonhador, entendi, eu preciso do sonhador, eu preciso do pioneiro para começar, eu preciso do estruturador para fazer a conta, mas isso aqui é humano. Quem está me entendendo? Isso aqui é só humano. Eu preciso do cara que crê em Deus, não é? Eu preciso desse homem que crê na palavra, porque fé nada mais é do que crer no que Deus disse. Eu preciso desse homem, não é? Então, de novo, irmãos, a gente não pode ficar se degladiando. Porque esse cara fica aí sonhando, mas eu tenho uma palavra, sabe, eu sou o crente que lê a Bíblia e não sei o que, e esse cara fica só sonhando. A gente não pode se degladiar. Quem está me entendendo aqui, irmãos? Amém? Cada um na sua parte. Olha, deixa eu terminar dizendo isso. Ontem a gente foi para Porto Nacional. Eu estava vendo como que é legal trabalhar em time. Foi assim que eu voltei de lá pensando nisso. Rapaz, é tão bom ter um time, né? Então, ontem foi o Mateus. O Mateus aí? Está por aí o Mateus? Não veio. Mas o Mateus ficou no violão, né? Eu me surpreendi assim, só um cara no violão, né? Eu falei, só um cara no violão. Mas foi muito legal, muito ungido, né? Aí a Maria Júlia ficou com as crianças, né? A Meila ficou ali, cuidando como se fosse a nossa atmosfera, né? A Meila estava na atmosfera e recebendo as pessoas e tal, né? E eu preguei. Todo mundo ali tinha um fim proveitoso, que era a salvação das pessoas. Nós tivemos 2 conversões. Quem foi o responsável? Claro, o Espírito Santo, né? Mas ele usou nossos talentos individualmente para que aquelas 2 pessoas fossem alcançadas para Jesus. Que coisa mais linda, não é? Então nem todo mundo ali era pregador. Se fosse, não teria o cara da criança, não teria o músico, nem todo mundo ali era músico, senão não teria o pregador. Então é tão importante, gente, a gente aprender a andar nessa unidade da equipe, né? Sempre é muito importante isso. Amém, queridos? Muito, muito, muito forte esse princípio, ok?